Aleluia. Em nome de Jesus. Capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Aleluia. Conseguiram abrir? Amém. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Vai dizer assim: e vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, mas eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como se fora imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, e os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes imolado e com teu sangue nos compraste para Deus de toda linguagem, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e seu número eram milhares e de milhares, e milhões de milhões, que diziam em grande voz: o cordeiro que foi imolado é digno de tomar o poder, as riquezas, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. E toda a criatura que está no céu e sobre a terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que há neles. Ouvi dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram sobre seus rostos e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor e pode se assentar, né? Irmãos, nós vamos falar do plano da redenção de Deus. Deus tinha um plano para a sua humanidade, para a sua imagem e a sua semelhança, que somos nós. Eu quero dizer que você não é qualquer um, que você é um querido do Senhor, que você é filho de Deus por meio de Jesus Cristo, mas que você é a coroa da criação, porque quando Deus criou os céus e a terra, com a força do seu poder, com toda a sua glória, Ele criou os seres viventes, que são os animais. Ele fez as plantações, a terra deu o seu fruto, o mar deu os seres viventes que Deus ordenou que o mar desse
Então, após Deus ter completado essa obra sobre a face da terra, Deus vai olhar para a terra, e Deus estando naquela terra, aonde já tudo havia acabado, Deus vai olhar para o pó da terra e vai ver ali que Deus vai fazer o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus olha para o pó da terra, Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Irmãos, é interessante o poder da glória de Deus, porque Deus cria um homem de algo que é inexistente. Deus cria tudo a partir do nada. Deus cria o homem do pó da terra. Se nós olharmos para o pó de uma terra, eu não vou ver nada para ser feito nele. Nada há de ser aproveitado no pó de uma terra. Mas Deus, como é forte e poderoso, e como Ele é resplandecente em glória, e como Ele é grandioso, Ele cria as coisas a partir do nada. A terra não existia, o universo não existia, mas a partir do nada, Deus fez tudo existir. Porque tudo que existe estava no coração de Deus. Tudo que foi feito estava no propósito do Senhor de fazer. Os anjos do céu estavam no propósito do coração de Deus para fazer. A terra estava no propósito do coração de Deus para fazer. Os seres viventes estavam no propósito de Deus para fazer. E você também estava no propósito de Deus para ser criado. E quando Deus olha para o pó da terra, Ele vai dizer: façamos o homem. Quando Ele diz façamos o homem, Ele está dizendo para a sua trindade: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está dizendo para o Pai está dizendo para o Filho: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o Pai está dizendo para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. Então eu quero dizer que você é parecido com Jesus, que você é a imagem e semelhança de Deus, e por isso você é a coroa da criação. Porque a ninguém Deus criou a sua imagem e a semelhança, mas a coroa da criação de Deus é você. E Ele criou você sendo a imagem e a semelhança dele. Aleluia! Deus vai colocar o homem no jardim do Éden, e Deus vai dar uma ordem para o homem: cultiva o jardim, homem, e você só não pode comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem era um homem inocente, era um homem puro, porque a semelhança e a imagem de Deus é pura, a semelhança e a imagem de Deus é santa. Deus é santo, Deus é tremendo, Deus é puro, não há imperfeição no nosso Deus. E a imagem e semelhança de Deus naquele Éden era sem imperfeições. Era um homem perfeito. Adão era perfeito. Adão era santo diante dos olhos do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Adão, quando estava no Éden, era a menina dos olhos de Deus, porque Deus via em Adão a sua imagem. Deus se agradava quando olhava para Adão. E Deus não queria que Adão conhecesse o bem e o mal, porque esse conhecer o bem e o mal corromperia a Adão. Conhecer o mal corromperia a natureza de Adão, que era uma natureza santa. A essência de Adão era a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Deus é santo. Esse é um atributo do Senhor. O atributo é uma essência, é um caráter. E o caráter de Deus é santidade. Então o Senhor é santo, e Adão tinha esse atributo, Adão tinha essa essência dentro do seu íntimo. Adão era puro e nele não havia maldade alguma. O Senhor não queria que Adão conhecesse o mal, porque o mal causaria em Adão uma doença interior, uma enfermidade. E essa enfermidade nós conhecemos como o pecado. Quando Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela desobedece Deus. E por desobedecer a Deus, e Adão também desobedecer ao Senhor, ele sai do jardim. Aqui eu abro um parêntese para nós. Para entrar no céu é necessário estar em constante obediência com Deus, porque Deus, Ele deseja que nós, a imagem dele e a semelhança dele,
caminhe de acordo com os seus atributos. E Deus, sendo santo, Ele vai nos aconselhar. Lá no livro de 1 Pedro, Deus vai dizer para nós: olha, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda maneira de viver. É por isso que quando Adão comete apenas um pecado, Deus expulsa ele do jardim do Éden. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que vocês permaneçam no Senhor, firmes em obediência, porque Deus promete uma vitória para nós, e a vitória que Deus promete para nós está guardada nos céus, porque o apóstolo Paulo vai nos aconselhar que nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade que nós passamos aqui na terra é comparada com a glória que há de se revelar lá em cima. Então, o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você está padecendo pelo nome de Cristo, não se compara com a glória que há de se revelar para você. Não se compara com a glória que há de se revelar para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você vê a Jesus Cristo, essa é a glória que há de se revelar. Quando você abre os seus olhos, quando for arrebatado e lá no céu você abre os seus olhos, a primeira pessoa que você vai encontrar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, você vai encontrar com Ele e Ele vai dizer para você: vinde a mim, benditos de meu Pai, receber aquilo que está prometido para você desde a fundação do século. Percebe que o céu está prometido para você desde a fundação do século. O céu está guardado para você desde a fundação do século. Mas qual é o segredo para entrar no céu? Qual é o segredo para permanecer no Éden? É a obediência, porque quando Adão desobedeceu, ele saiu do Éden. A obediência te levará a uma vida de santidade diante de Deus. Então é necessário você obedecer. Deus odeia o pecado. É uma coisa que Deus odeia, o pecado, irmãos. Deus detesta o pecado. Tanto é que quando Adão pecou apenas uma vez, ele foi retirado do Éden. E o Senhor odeia tanto o pecado que colocou em volta da árvore da vida que existia no Éden, porque o Éden era na terra. O Senhor colocou uma espada flamejante para que Adão não comesse do fruto da árvore da vida, porque o fruto da árvore da vida faria que Adão vivesse eternamente. Aí você vai dizer: Deus é ruim por proibir Adão de comer do fruto da árvore da vida? De forma alguma. Deus, ele tem os seus planos, e se Adão comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente Adão seria condenado. Porque quando Adão peca, ele caiu no que se chama a lei de Deus. Porque por isso que Paulo vai dizer sobre a lei e a graça. Porque quando Adão peca, ele cai na lei de Deus. E a lei de Deus é a justiça de Deus. Deus é santo e Deus não pode corromper a sua justiça. Então, se você peca, Deus te dá condenação. Mas se você obedece, Deus te dá a santidade e o céu para morar. Se você peca, Deus te dá o inferno. Mas se você obedece, Ele te dá o céu e a coroa da vida. Aleluia! Deus é poderoso, Pai. A santidade é a justiça de Deus, e Deus, no seu atributo de ser justo, Ele não pode se corromper. Então, para que Adão não vivesse eternamente comendo do fruto da árvore da vida, e ele entrasse eternamente em condenação, o Senhor vai proibir que ele coma da árvore da vida. E segundo o que nós estudamos, a árvore da vida, eu aprendi que ela é o símbolo de Jesus Cristo. Porque a árvore da vida, lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, ela simboliza a cura das nações. Jesus é a cura da sua vida. Aleluia! Jesus é o pão da vida, porque Ele cura a sua alma dessa enfermidade que nós conhecemos de pecado. E por nós termos caído na lei do Senhor, Deus apresenta a nós a condenação. E qual é a condenação que o homem recebe?
do suor você colherá o seu fruto. E Deus amaldiçoa a terra, e Deus também amaldiçoa a serpente, e Deus também amaldiçoa a mulher. Esse é o fruto do pecado, porque o pecado traz maldição. O pecado traz maldição e impureza para você. O pecado não presta, e Deus odeia o pecado. Mas Deus, sabendo desde o início que o homem poderia cair, que o homem ia cair, ele planeja um plano chamado redenção. Deus faz um plano com o Pai, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, planeja um plano chamado redenção. A redenção é algo que traz regeneração para o homem. Através do seu Espírito Santo, Deus traz regeneração para o homem. Exemplo, o vaso que está na mão do oleiro. O vaso está na mão do oleiro, mas o vaso não está de acordo com o que o oleiro deseja que ele esteja. Por isso o vaso vai se quebrar, porque quando o vaso se quebra, simboliza arrependimento. Deus estava mostrando para Jeremias que quando o povo de Israel se arrepender, ele vai fazer dele outro vaso. Mas se o povo de Israel não se arrependesse, Deus quebraria o vaso, e o vaso quebrado por Deus não tem mais conserto. Meu Deus. Mas quando você se quebra na mão dele, é porque você não está da forma que ele deseja. Então ele constrói com a mesma matéria outro vaso. E o que constrói o vaso novo na mão de Deus chama-se a palavra da vida. A Bíblia é o que constrói o vaso novo na mão do Senhor. Porque a palavra de Deus ordena para que o homem não peca. E após o homem cair na mão do Senhor e ser moldado pela regeneração do Espírito Santo, o homem passa a não pecar mais. Porque o Espírito Santo transforma o homem de forma que ele esteja da vontade da qual o Senhor se agrada. Então esse era o plano que o Senhor fez para nós, o plano da redenção. Mas para cumprir esse plano, o homem precisava conhecer que ele é pecador. Após pecar, ele precisava conhecer que ele era pecador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como que o homem conheceu que ele era pecador? Conhecendo os atributos de Deus, conhecendo a Deus. Por isso que Deus vai se manifestar no Antigo Testamento com uma aliança. E essa aliança que Deus vai se manifestar, ele faz primeiramente com Noé, e ele vai estendendo ela com Abraão, e vai estendendo ela com a descendência de Abraão. E em Abraão Deus promete que todas as nações serão benditas na terra. E essa bênção é Jesus Cristo. Então quando conhecemos a lei de Deus, conhecemos que somos pecador. Porque a lei de Deus nos ordena: não matarás. Mas se nós voltarmos no princípio, o homem matou o seu irmão. Caim matou Abel. A lei de Deus ordena: não adulterarás. Mas se nós olharmos na Bíblia, o homem adulterou também. Então o homem conhece que é pecador através da lei de Deus. Paulo vai nos ensinar que a lei, ela não veio para condenar o homem. Quer dizer, ela condena o homem, mas o propósito dela era fazer com que o homem conhecesse que ele é impuro, ele é pecador. Por isso Deus faz o homem conhecer o seu atributo, que é a lei, a justiça. E após isso, Deus vai agora manifestar a sua graça. Porque Deus vai encontrar com um homem chamado Isaías. O livro de Isaías, capítulo 6, nos revela que Isaías vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins voavam em redor dele. Os serafins voavam ao redor dele e cantavam uma canção dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, repara que para provar que Deus é santo, eu uso esta palavra, porque os anjos do céu estão cantando o que eles estão vendo com os olhos, e o que eles estão vendo com os olhos é um ser que é santo. Por isso eles estão dizendo que ele é santo, que ele é santo,
e que Ele é santo, e Ele é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da glória dEle. Aleluia! Quando Isaías tem essa visão, ele vai dizer ao Senhor: ah, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no povo de lábios impuros. Isaías vai reconhecer perante a santidade de Deus que ele é pecador. É aquilo que eu estava explicando. A lei de Deus nos faz reconhecer quem somos: pecadores. A essência que nós nascemos após o pecado, a essência que nós temos é o pecado. Então, Isaías vai dizer que eu sou homem de lábios impuros. Mas o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque Deus desejava que o Evangelho fosse anunciado, que o plano da redenção dele fosse anunciado sobre a terra. Então, o Senhor vai dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías vai dizer: Senhor, envia-me a mim. Mas antes de Isaías ser enviado por Deus, o anjo desce do céu como uma tenaz e toca na boca de Isaías para que ele pudesse ser purificado. Repare que Deus, ele não te chama para uma missão antes de purificar você, porque você não pode cumprir um propósito de Deus sem estar purificado e sem estar em santidade. Aleluia. Deus queria que o Evangelho fosse cumprido em nós e que esse propósito fosse espalhado sobre a terra. Mas ele precisava purificar nossa essência de pecado. Então, o Senhor vai mandar Isaías anunciar sobre Jesus Cristo. Isaías diz que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Isaías disse que ele padeceria por nós, ele sofreria nossos castigos, tomaria nossa enfermidade, mas pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Através da cruz de Cristo nós fomos sarados. Através da cruz de Cristo nós fomos purificados. Quando Jesus Cristo vai morrer na cruz do Calvário, depois de ter carregado a cruz pelo caminho, e ele está na cruz do Calvário se entregando, padecendo por nós, é Deus que estava castigando o seu filho. Deus castigou o seu próprio filho e o matou. Por quê? Porque Jesus na cruz do Calvário não estava representando a Ele mesmo como o Senhor Deus, mas Ele estava representando eu e você na cruz. Por isso Isaías diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque Jesus na cruz, Ele está totalmente na forma de tomando todo o nosso pecado. É por isso que quando ele vai olhar para cima e vai ver o Pai de costas para ele, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, quando olha para o Filho na terra, Deus, com toda a sua justiça, iria castigar o filho dele. E o castigo de Deus é comparado como uma bomba atômica. É como se fosse um planeta maior do que o planeta Terra, maior do que qualquer universo. É comparado como um míssil que vai de encontro ao homem. Esse é a justiça de Deus. Porque Deus condena o pecado. O homem sendo um pecador, Deus condena o homem. Mas Jesus Cristo tomou a nossa ferida, o nosso castigo. Jesus Cristo tomou o castigo que era contra mim, que era contra você. É por isso que Colossenses vai dizer que as ordenanças, ou seja, a ordem de morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. A ordem de morte que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou na cruz. Jesus rasgou a cédula
do pecado, rasgou a moeda na cruz. Jesus envergonhou os principados e as potestades que estavam nos oprimindo quando estávamos sujeitos ao pecado e quando éramos escravos do pecado, porque até queríamos fazer o bem, mas o bem que nós queríamos é o que Paulo disse: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, porque essa é a essência do homem. Mas Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e Ele aniquilou o pecado na cruz. Ele aniquilou a ordenança de morte que era contra mim, que era contra você. Jesus tomou sobre si essa ordenança e disse: Pai, aqui entrego o meu espírito para você. Pai, me castiga no lugar deste homem, desta mulher. Blasfemaram contra ele, disseram que ele era filho de Beelzebub, que ele fazia obras através de demônios, expulsava demônios através de demônios. Blasfemaram contra ele, cuspiram no rosto dele, aleluia. Mas Jesus disse: Pai, coloca o castigo que é contra eles na minha vida, porque eu tomo para mim o castigo que é para eles. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Esse é o plano de redenção de Deus. Porque Deus condenou a Satanás eternamente, mas não condenou a mim e a você eternamente. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. E a imagem e semelhança de Deus não poderia ser corrompida. Deus faz a obra da regeneração. Deus no início criou o homem do pó da terra. Agora Deus vai criar o homem de novo, mas agora é no íntimo. Por isso que Jesus disse: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Porque Jesus estava falando dele. E Jesus construiu um